Eu vou mostrar para você as principais atualizações do Photoshop 2022. Neste vídeo eu vou propor uma troca com você. Você vai deixar aqui o seu like e eu vou mostrar para você os principais recursos que a Adobe lançou no Photoshop 2022. Vamos lá para o vídeo, já deixa o seu like e já se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Oi pessoal, estou fazendo aqui um vídeo rapidinho, sem edição, tá? Para mostrar as novidades do Photoshop 2022, a atualização que a Adobe lançou ontem. Creio eu que deve ter mais alguma coisinha em breve por aí, porque ainda hoje tem alguma coisa de evento, mas vamos lá. Eu atualizei somente o Photoshop agora, ainda tenho aqui alguns outros programas para ser atualizado, porque eu quero mostrar justamente essas atualizações o mais rápido possível para você. Começa, né, que o nosso ícone ele ficou um pouquinho mais azul, é a primeira coisa que se tem, e a tela inicial já foi trocada a imagem agora. Agora nós temos essa bela imagem aí, que quando você clicar vai ter as informações do artista que a criou. Estamos aqui, né, já fiz aqui alguns testes com alguns arquivos e eu vou mostrar exatamente essas novidades para vocês. Vou abrir aqui esse primeiro arquivo e aí você vê o seguinte, deixa eu apagar aquela camada que eu já entreguei o ouro aqui, né, e não pode. Eu tô aqui com esse avião, ele originalmente é desta imagem aqui, ele foi feito a seleção e tá aqui o avião. E eu quero fazer aquela harmonização, né, de colocar as cores para ficar algo mais natural. E se eu tô aqui no pôr do sol tudo laranjado, o nosso avião tá com a cor muito clara, então eu tenho que equilibrar essas cores. Então, antigamente, no Photoshop anteriores, isso era feito de forma manual, com filtros, com canais, com tudo, aí você ia ajustando a cor. Agora, no Photoshop 2022, isso é feito de forma automática usando o Neural Filters. O Neural Filters, ele é uma inteligência artificial do Photoshop que tem vários recursos interessantes e, melhor ainda, eles vão melhorando com o tempo. Eu acho que essa é uma resposta da Adobe para esses vários sites de recursos que tem com inteligência artificial. Por exemplo, um que todo mundo fala, né, mas é que eu acho o resultado dele bem ruim, é o tal do Remove BG, porque ele não serve para qualquer imagem, né? Eu testei uma vez aqui só para ver como é que era e realmente não é muito bom. E o Photoshop, ele tem umas ferramentas, cara, que pelo amor de Deus é surpreendente isso. Por exemplo, o recorte deste avião aqui foi feito usando a ferramenta de selecionar assunto, um clique e tá feito aqui, ó, pronto, não tive que mexer em mais nada. Mas vamos lá falar sobre o filtro em si. Eu tô aqui com um objeto, eu vou transformar ele aqui em objeto inteligente, eu vou vir aqui em filtro, Neural Filters, e em Neural Filters, então eu tenho aqui o filtro de harmonização, eu acabei de ativar ele, quando eu ativo ele, ele libera essas opções para mim, e aqui ele está perguntando para mim o seguinte, Ed, qual o que você quer fazer? Eu estou aqui com o avião selecionado e aí eu quero colocar as cores de uma camada nesse avião, e ele pergunta qual camada eu quero, eu vou dizer, ó, eu quero a camada do céu, aí ele vai fazer aqui o pensamento dele, está pensando, processando, e aí ele já fez essa atualização das cores. Meu Deus, tem uns pelos de gato aqui no meu nariz aqui que está me incomodando. E aí ele já fez aqui essa atualização das cores. Você ainda pode editar essas cores da forma que você desejar, é um ajuste mais fino, mas eu vou deixar aqui por enquanto, eu nem vou mexer muita coisa não. Tá, eu vou mexer só para vocês verem porque eu não resisto, tá? E aí você pode fazer o ajuste de cor se você porventura achar que ainda precisa. Na saída, eu tenho aqui algumas opções, eu tenho uma nova camada que ele vai criar um novo avião e eu tenho aqui um filtro inteligente que ele vai aplicar isso aqui como filtro inteligente. Eu gosto mais do filtro inteligente, vou dar aqui um OK, ele está fazendo aqui o processo e aqui embaixo eu tenho Neural Filters aqui do meu avião e aqui, ó, ele está
posso ativar ou desativar. Ou ainda, se eu der um duplo clique aqui, eu posso ainda fazer outras correções. Se eu quisesse acrescentar, por exemplo, mais uma camada, eu só iria informar para ele que agora a camada é outra, tá? Isso aí só para vocês entenderem como que é o processo dessa ferramenta. Muito interessante, os Neural Filters do Photoshop. É uma ferramenta que eu acho bom que ela veio aprimorando com o tempo. Você pode ainda vir aqui, ó, em Neural Filters, eu tenho ainda mais alguns filtros que são filtros novos, por exemplo, transferência de cor, então você pode ver o que esses filtros aqui, eles funcionam. O de tratamento de foto é um dos melhores que eu acho, ele trata um rosto muito rápido e fica perfeito, tá? Vamos lá para aqui a próxima novidade do Photoshop 2022. Eu tenho agora uma nova forma de fazer seleções no Photoshop 2022. Eu sempre falo das coisas automáticas, inclusive em um vídeo eu falei que nada automático é muito bom, mas na verdade eu me expressei errado. O Photoshop tem excelentes ferramentas automáticas, principalmente de seleção, que facilita demais o seu trabalho. Deixa eu dar aqui um Ctrl 0 para a gente ver isso bem de perto. Por exemplo, eu tenho aqui as 3 ovelhinhas, ovelha Dolly. Gente, o Dolly é o melhor refrigerante que tem no mundo. Não sei se o refri é bom, mas que a propaganda é da hora, isso é. Inclusive aqui, ó, Dolly na camiseta. Aproveitando esse momento descontraído, se você estiver gostando do vídeo, se inscreva agora, cara, porque eu preciso de 1000 inscritos, como eu falei, e se você se inscrever me ajuda, e se não deu like ainda, dê o like agora nesse vídeo, que aí eu consigo mostrar esse vídeo para mais e mais pessoas. Vamos lá então, a nossa nova ferramenta aqui, ela está localizada na mesma aba da ferramenta de varinha mágica, agora é uma ferramenta seleção de objeto. Essa ferramenta, opa, não escolheu, é essa aqui, ó. E aí ela tem agora umas coisas bem interessantes que eu só coloco aqui, ó, em cima, e ele já me mostra o objeto que vai ser selecionado. Inclusive aqui, ó, você viu que ele pegou aqui um pedaço da grama. É claro que, como eu falei, nem sempre, às vezes, o automático vai ser perfeito. Mas nesse caso aqui, por exemplo, ó, da nossa primeira ovelhinha, ficou perfeito. Eu seleciono ela, cliquei, ele vai fazer a seleção. Eu queria, por exemplo, selecionar outro objeto. Então, o que eu faço? Vou segurar Shift, pronto, selecionei um outro objeto aqui. Se, porventura, eu quiser desfazer uma seleção ou desselecionar um objeto, aí eu vou segurar Alt e aí ele já desfez essa seleção. Lembrando que essa coisa de somar, subtrair, tirar a seleção, eu expliquei nesse vídeo, nessa abinha muito interessante, aliás, não só para seleção, isso aqui serve para um monte de coisa, tá? Recomendo demais você ver esse vídeo se você ainda não entendeu como que funciona essa aba aqui. E aqui você tem algumas opções, de novo, aquele menu que eu sempre falo, que ele tem os modos bem interessantes aqui de você configurar a ferramenta, quase que não sai, né? Por exemplo, eu tenho aqui mostrar todos os objetos, ó. Ele já viu os objetos principais da cena, e isso aqui ajuda pra caramba. Se eu tivesse, por exemplo, ó, vou dar aqui um Ctrl D, eu vou retirar essa seleção. Para eu selecionar esses objetos de uma vez, eu só vim aqui, ele selecionou o objeto. Então, por exemplo, eu já tenho seus objetos, então eu vou segurar Shift, selecionou esse, e eu não quero este aqui. Não, Ed, é ao contrário, é esse aqui, mas não é este aqui, ó. Pronto, bem rapidinho, isso daí bem feito de uma maneira assim espetacular. Vou dar aqui um Ctrl D de novo, vou desmarcar essa opção e vou aqui em outra opção mais legal ainda. Eu venho aqui em camada aqui, ó, mascarar todos os objetos. O que ele fez? Ele criou uma máscara já automática, você está vendo? Ó, muito rápido em todos os objetos. E qual que é a vantagem disso? Ó? Então aqui, vou selecionar essa camada, venho aqui em curvas, pronto, ele está aqui em curvas dentro desse grupo. Ou seja, como ele está aqui mascarado, tudo que eu fizer aqui dentro vai refletir somente em um objeto. Então vamos lá, aqui dar um duplo clique na imagem, aí olha só, tá vendo? Eu posso alterar as cores do jeito que eu quiser, que ele vai simplesmente fazer essa atuação em apenas um objeto. Se eu quisesse fazer aqui qualquer outra coisa, por exemplo,
misturador de canais. Então eu vou aqui, sei lá, vou fazer aqui alguma coisa para deixar a nossa abelha verde, por exemplo. Então, tudo que eu fizer aqui dentro já está aqui mascarado e isso ajuda demais porque você não tem que fazer isso de forma manual, cara. É muito interessante isso daqui. Claro que toda coisa automática, ela precisa de um refino, ela nunca é 100% perfeita, mas tenho certeza que quanto mais o tempo passa, melhor essas ferramentas vão ficando. Próxima atualização aqui do Photoshop 2022 é porque agora você consegue modificar uma paisagem também de forma automática. Você vem aqui em filtro, Neural Filters. Em Neural Filters você vai ter uma opção que é troca de mesclagem de paisagem, misturador de paisagem, tá aqui, ó. Eu vou ativar ele, ele já ativou, e aí eu quero pegar essa nossa montanha, que tá bem verdinha, e eu quero colocar ela como neve. Então eu selecionei aqui a opção de neve, ele vai aqui carregar, vai pensar o que está acontecendo, e vai aplicar as cores, o processo, tudinho, dentro dessa nossa paisagem de forma automática também. O que ajuda demais no processo, por exemplo, de Matte Paint, né? Pode ajudar você a construir uma paisagem mais rápido. Como eu falei, esse processo ele é online, tá? Então ele não é no seu computador, ele é online, mas tem um resultado aqui que é interessante. Claro que, como eu falei, ferramentas automáticas sempre pode ocasionar algum problema. Eu achei, por exemplo, as árvores aqui, ó, muito legal. Talvez o restante precise ainda de mais ajuste. Mas o legal do Neural Filters é que ele é uma ferramenta continuamente melhorada conforme o uso. Quanto mais as pessoas usarem, melhor o recurso vai ficando. Eu vou colocar aqui agora, vamos colocar aqui um pôr do sol, essa paisagem aqui que está com o sol bem ao amanhecer ou ao entardecer, porque eu não sei a hora. Então vamos deixar aqui pensando. Como eu falei, o Photoshop 2022 tem novos recursos de Neural Filters, e aí esse Neural Filters é um processo que é feito online. E aí eu já tenho a minha imagem já, em vez de ser um verde radiante, eu estou mais com umas cores de outono, e isso de forma bem automática. Gostei mais desse resultado do que o da neve, mas olha só um defeito. Você viu como é que o rio ficou? Então eu posso ainda ajustar isso aqui. Tem alguns slides aqui que você pode ainda controlar ele para dar o efeito que você quer, e novamente você escolhe aqui o tipo de saída do objeto que você quer. Eu vou colocar aqui em nova camada, vou dar um OK, ele vai salvar isso aqui como uma nova camada. Se eu quiser fazer um novo ajuste, eu tenho que selecionar o filtro novamente. Então a gente tem aqui, ó, um antes e um depois, tá? Feito bem rapidinho. Você viu que ele troca algumas cores aqui, as árvores ganham às vezes umas novas folhagens, por exemplo, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, agora eu coloco isso aqui e olha o que ficou. E você viu que como eu estou aqui com a minha ferramenta de seleção de objeto, ele ele identificou a árvore. Você está vendo que no meio de uma confusão dessa de cor aqui, ó, ele consegue identificar a árvore do primeiro plano. Cara, muito interessante esse processo automático do Photoshop. Achei bem legal e tenho certeza que vai auxiliar a gente demais. E agora eu vou falar de uma atualização que eu achei a melhor até agora. Tem outras atualizações que eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, que são coisas um pouco mais técnicas, que não tem um grande impacto visual assim, mas eu vou fazer um vídeo ainda falando mais a fundo sobre essas atualizações do Photoshop 2022, tá? Eu tenho aqui um arquivo de 1920 por 1080 e olha só o que acontece. Aqui no Illustrator, eu estou com o Illustrator aqui aberto, eu tenho aqui, ó, 3 layers. E cada layer dessa, eu estou aqui com uma letra e ela tem aqui os componentes que faz essa letra, por exemplo, a letra E aqui. Antigamente, no Photoshop, para pegar isso aqui, eu selecionava Ctrl+C, no Photoshop dou um Ctrl+V, e aí eu tinha essas 4 opções: objeto inteligente, pixel, demarcador, camada de forma.
Por exemplo, se eu usasse um objeto inteligente, ele ia ficar um vetor dentro do Photoshop, mas como um objeto inteligente, né? Então, para eu editar, duplo clique para editar lá no Illustrator. Se eu escolhesse camada de forma, ele misturava tudo. Ó. Vou dar aqui uma camada de forma, ele simplesmente misturou tudo. Eu não tinha a opção de pegar, por exemplo, esses conjuntos aqui da letra E, por exemplo, ó, isso aqui eu sei que é uma forma. E eu não tinha como copiar todas essas formas e colocar no Photoshop de forma automática. Se eu quisesse fazer, eu tinha que fazer de um por um e colocar lá no Photoshop. Agora não, ó. Eu venho aqui no Photoshop, eu dou um Ctrl V, eu escolho aqui a opção de camadas e ele vai dar um OK. Quando ele dá esse OK, ele está importando do Illustrator tudo exatamente como estava lá. Olha só, tá aqui, eu vou aqui selecionar e vou deixar aqui maior, para vocês terem ideia do que eu estou falando. E aí você vê, ó, que eu tenho todos os elementos separados aqui em grupos, com o mesmo nome que tinha no Illustrator e os mesmos elementos. Então, por exemplo, se eu quiser trocar a cor dessa camada amarela, eu dou um duplo clique, como é uma forma comum, é só escolher a cor que eu quero e dar um OK. Eu posso aqui, por exemplo, selecionar essa camada, aí eu quero que ela seja amarela, né? Só segurar aqui o I é só lá no Illustrator. O conta-gota já está aqui ativo e dou um OK. Posso mudar, posso, por exemplo, aqui, se eu quiser, eu posso inclusive editar os pontos, tá vendo? Porque é um vetor dentro do Photoshop, porque sim, o Photoshop faz vetor, ao contrário do que muita gente fala errado pela internet. Photoshop faz vetor sim, eu estou aqui trabalhando com vetor neste momento, tá? Então, essa aqui para mim é uma mão na roda demais, porque eu uso isso constantemente. Pego um arquivo lá do Illustrator e jogo aqui para o Photoshop. Lembrando que, claro, ele não vai vir lá os efeitos, tudinho, e comparar com o Photoshop, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas em questão de forma, ele traz tudinho já automático para dentro do Photoshop. Mais uma coisa que tem aqui, que é uma coisinha bem bestinha assim, mas eu achei legal, é que é o seguinte, olha. Eu vou abrir aqui o Bridge e aqui eu estou com a foto da Poly e aí você vê que aqui no Bridge eu consigo inserir metadados dentro de um JPEG. Então, se eu clicar aqui em qualquer JPEG desse, eu coloquei aqui essas informações de descrição e de palavras-chave. Por que eu faço isso? Porque quando eu vou subir essas imagens para um banco de imagem, inclusive eu tenho imagens no Freepik, no Shutterstock e no Adobe Stock. Então, se você quiser baixar alguma imagem minha lá, tenho mais de 1000 imagens, por exemplo, lá no Freepik. E aí eu consigo aqui, ó, colocar várias informações dentro desse JPEG. É claro que cada um pode vir aqui e editar isso aqui, isso aqui não é travado, ele não é fixo, eu consigo mudar isso aqui, basta eu editar isso aqui, tá? Mas a Adobe lançou essa ferramenta aqui, ó, que é janela, cadê? Content Credentials. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar para mim tudo o que foi feito numa imagem. É claro que eu não consigo aqui fazer, por exemplo, eu acho que ações, tá? Ações ele não vai fazer. Mas eu consigo gravar dentro de um JPEG todas as ações que eu fiz. E aí a Adobe disponibilizou também um site, e aí você vai lá nesse site, coloca a sua imagem, e aí ele mostra tudo o que foi feito, todas as edições que foi feito dentro do Photoshop. Isso aí serve, por exemplo, para você mostrar que realmente foi você que fez uma edição numa imagem, que aquela imagem ali é sua, não é de outra pessoa. É uma ferramenta que pode ser interessante, principalmente para quem quer proteger o seu conteúdo intelectual. Beleza? É uma ferramenta que está na versão beta ainda, mas eu achei ela bem interessante. Então é isso, pessoal. Essas são algumas das novidades do Photoshop 2022. É um vídeo sem edição que foi feito aqui rapidinho. Tem mais algumas coisas aqui que são umas atualizações um pouco menores, mas que eu vou fazer ainda um vídeo completo sobre essas atualizações, falando com um pouco mais de calma e explicando mais na prática
como elas funcionam, tá? Já coloca aí o seu Photoshop para atualizar, que cada atualização da Adobe é algo muito interessante, tá? Se você não deu like nesse vídeo, dê agora, assim você diz para o YouTube que esse vídeo é legal e o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Em contrapartida, eu ofereço para você vídeo toda semana sobre Photoshop. Seja do iniciante, seja do avançado, aqui tem tutoriais completos e bem explicado para você se tornar um expert em Photoshop. Valeu, pessoal! Essa semana ainda tem mais vídeos, eu estou fazendo vídeo hoje sobre texto, então se inscreva aqui no canal para não perder nada.